Olá, pessoal. A gente teve um pequeno problema técnico antes, que a gente teve que ajustar, e por conta disso a gente teve que encerrar a live, e aí agora a gente vai começar tudo de novo. Eu peço desculpas, antes de tudo, pela confusão e pelo incômodo também, que a gente está ainda se adequando a fazer essas lives. Então, começando tudo de novo, vamos lá. Olá! Nós somos da Arquipélagos. A Arquipélagos é uma plataforma de cursos. Nós temos um projeto, eu e o Pablo, e nesse projeto nós estamos oferecendo vários tipos de curso, várias modalidades, mas entre eles também mini-cursos, que são cursos menores de 5 aulas, né? A duração de 2 horas por cada aula. E hoje, então, a gente resolveu fazer essa live com a professora do curso que a gente está oferecendo, que é um curso, que é uma modalidade de mini curso, e a Fernanda é a nossa professora, Fernanda Vieira, ok? Ela está aqui com a gente para fazer essa live de divulgação do mini curso dela. Né? E o nome do mini curso é Epistemologias Indígenas e Praxis Decolonial. E nesse mini curso, a Fernanda vai daqui a pouco falar um pouco mais dele para a gente, mas a nossa ideia é justamente oferecer cursos que sejam um pouco mais introdutórios e que tenham apelo e que te introduzam em alguma questão, né? Mas que, ao mesmo tempo, você possa ter ali uma apresentação geral de algum problema, de algum autor, de alguma questão importante. E, por isso, a gente convidou a FEL para dar esse mini curso, que eu, particularmente, acredito que vai ser muito legal, né? Inclusive, vocês estão todos convidados a fazer, porém, no final, a gente vai falar direitinho o passo a passo para se inscrever, né? E fico muito feliz, né, de estar fazendo essa live, embora a gente tenha tido toda essa confusão inicial de problemas técnicos, ok? Então, antes de mais nada, deixa eu só passar aqui para vocês o lugar, nosso site, onde a gente está oferecendo, está com as inscrições abertas. É só vocês entrarem no site arquipélagos.com.br e já na página inicial vocês vão ver as informações do curso da Fernanda e mais alguns detalhes específicos para vocês se interarem, a data, quando começa, mas no final da live a gente vai de novo retomar essas questões, eu vou trazer para vocês, vou explicar exatamente o que tem que ser feito, né? Então, agora eu vou fazer uma apresentação aqui da Fernanda, rapidamente. A Fernanda, ela é doutora e mestre em estudos de literatura pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Ela também é professora efetiva do Departamento de Letras da Universidade do Estado de Minas Gerais, que é a UENG. E ela também coordena o grupo de pesquisa Aldeia de Artes, Linguagens, Decolonialidades e Epistemologias Indígenas, Afrodiaspóricas e de África. E também ela tem um site onde ela divulga literaturas indígenas que se chama acamiaba.com.br. Então, não se esqueçam de também acessar esse site onde a Fernanda faz todo um trabalho de divulgação de literatura indígena, ok? Além disso, provavelmente vocês já viram isso milhares de vezes espalhado por aí, porque eu fiz todo um processo de divulgação. Sigam a Fernanda nas redes sociais. Ela tem uma arroba muito simples, que é @VieiraFel, Fel com 2 L's, então @VieiraFel, ok? Sigam a gente também, tanto nas nossas redes, no Instagram é @arquipélagos_cursos livres, e no Twitter é só arquipélagos_. E a gente também tem um programa de newsletter onde a gente tenta, com alguma regularidade, publicar textos diversos que são exclusivos e autorais. Provavelmente a FEL vai publicar um lá, mas já tem algumas coisas bem interessantes para vocês lerem, ok? É só entrar também no nosso site, que é arquipélagos.com.br, e ir numa aba chamada newsletter. E lá você vai ter acesso a todos esses textos em blog. E, além disso, dá para vocês também se inscreverem na nossa newsletter. Isso faz com que vocês recebam imediatamente o que a gente preparou, o que a gente faz, os cursos que a gente está oferecendo, para vocês já receberem na caixa de e-mail de vocês todos esses tipos de informação. Então, a gente vai fazer o seguinte, eu vou passar a palavra para a Fel e a Fernanda,
e ela vai explicar um pouquinho para a gente o que ela vai abordar em linhas gerais do curso, né? Vai explicar principalmente assim a maior questão que vai ser desenvolvida nesse curso. Uma outra coisa importante é lembrar que o curso começa, sem ser nessa terça-feira, na outra terça-feira, vai ser todas as terças-feiras, 5 terças-feiras, com duração de 2 horas e começando das 7 horas da noite, terminando às 9 horas da noite. Então, é com muita alegria que eu passo agora a palavra para a Fernanda. Muito obrigada, Fernanda, pela sua presença. Eu que agradeço, Miriam. Obrigada, Pablo, pelo convite carinhoso para ministrar esse mini curso. Agora vai. Bom, o mini curso foi pensado, ele parte de um incômodo, na verdade, que é ver aí atirado com muita leviandade conceitos que são chave para entendimento e desentendimento de mundo, né? Então, quando a gente fala sobre epistemologias e práticas decoloniais, um breve panorama, na verdade, né? Esse mini curso é um breve panorama, se tudo der certo, de repente a gente faz uma edição 2 aí, eu faço uma continuação, vamos ver. Para a gente poder trabalhar entendimentos muito importantes sobre estudos culturais, a diferença de colonialismo, colonialidade, teoria pós-colonial, pensamento descolonial, praxis decolonial, né? Qual é a diferença de descolonial para decolonial? Não é só uma diferença de tradução, há uma diferença epistemológica aí entre uma coisa e outra, né? E como que a gente pauta isso em saberes indisciplinados? A gente sabe que os estudos culturais, na verdade, esse grande campo aí interdisciplinar do saber, é um campo guarda-chuva que acaba esbarrando em uma série de disciplinas, né, como sociologia, antropologia, literatura, enfim, né, mas que não pode ser utilizado de maneira inconsequente para trabalhar com qualquer coisa de qualquer maneira, né? Então, quando a gente fala sobre saberes indisciplinados, a gente não está falando de saberes indisciplinados no sentido de que a gente não tem uma forma de produção de conhecimento, de que a gente não tem uma forma de produção de epistemologias. Nós temos, mas nós temos formas que são distintas das maneiras de produção de conhecimento, da monocultura do saber, do existir do pensamento ocidental e ocidentalizado. Eu acho que é importante fazer essa distinção, que eu não tinha feito anteriormente, né? Do ocidental para o ocidentalizado. Por exemplo, o Brasil é um espaço ocidentalizado, não é um espaço ocidental. Então, isso causa, às vezes, muita confusão, né? Já vi até algumas coisas, pensamento ocidental, de que pensamento ocidental você está falando? Né? Porque quando a gente pauta um pensamento aqui no Brasil, e eu não estou falando de Pindorama, eu estou falando de Brasil, a gente está pautando num pensamento ocidentalizado, num pensamento que foi colonizado, né? Quando a gente fala de colonização, a gente está falando de colonização de territórios, de corpos e de mentes, especialmente de mentes, né? Então é importante a gente fazer, inclusive, essa distinção. Então, quando a gente fala sobre praxis decolonial, que na verdade eu faço questão de colocar como uma prática, como uma praxis, porque não é só uma chave de leitura de mundo, é uma chave também de transformação de mundo, né? Talvez até muito, eu não vou dizer otimista, mas uma forma realista de encarar a contemporaneidade e de tentar encontrar brechas e espaços de causar, na verdade, rupturas para a mudança efetiva da contemporaneidade. Talvez porque se a gente continuar nesse ritmo que a gente está hoje, pautado única e exclusivamente no pensamento ocidental e ocidentalizado, o destino da humanidade é sucumbir absolutamente, a Terra vai continuar girando. Talvez um pouco mais triste sem a gente, mas vai continuar girando. Quem não vai continuar somos nós, né? Nesse antro-apocalipseno, como eu carinhosamente gosto de chamar, que é iniciada em 1492, com o que se chama de grandes navegações, que na verdade deveria se chamar grandes invasões, né? Grandes invasões e grandes cataclismos epistemológicos. Então, a ideia do curso, assim, né, a ideia inicial do curso é que a gente possa trabalhar o que são, brevemente, um breve panorama, né, do que são os estudos culturais, de como os estudos culturais se entendem aqui no que a gente chama de América Latina, né, que a gente, na verdade, chama de Abya Yala, né, já numa praxis decolonial, né, Abya Yala significa terra madura, terra em florescimento, na língua do povo Kuna, que hoje se localiza em Serra Nevada, na Colômbia, e que vem sendo um termo utilizado dentro de vários movimentos, inclusive indígenas,
para a reescrita do território como território indígena, né? Então, um breve panorama do que são os estudos culturais, de como começou essa linha de chave de interpretação de mundo, né? Porque a gente lida basicamente com relações de poder, relações de subjetividade e de política na sociedade, inclusive contemporânea. Como a gente chega na América Latina, né, aqui no nosso continente, aqui em Abiala inteira, não só aqui no continente, né, na nossa parte aqui latina, mas no continente como um todo. Como a gente pensa, né, quais são as distinções de colonialismo, colonialidade, o que é o pós-colonial, o que é o descolonial, porque, infelizmente, a gente acaba vendo aí muita confusão em relação a esses termos, o que eles significam e como eles podem ser utilizados como chave de releitura e reescrita de mundo, né? Decolonial, o pensamento decolonial como uma praxis diária, né? É uma escolha diária, até mesmo como nos ensina Ailton Krenak, é uma escolha diária, viver uma identidade que é individual ao mesmo tempo que é coletiva, né? E esse pensamento não é só um pensamento indígena, esse pensamento também, inclusive, é ocidental, pensar a sua identidade individual como parte de um coletivo chamado humanidade, mas essa humanidade que foi e que ainda é negada ao que se considera como identidades que sofrem outramento, né? Como identidades indígenas, identidades negras, outras identidades subalternizadas. E pensar também tudo isso dentro da academia, né? Que é um espaço embranquecido, embranquecedor, pautado em conhecimentos ocidentais e ocidentalizados, que é um espaço que foi e ainda é utilizado para justificar atrocidades, especialmente em relação às minorias, às ditas minorias, né? Eu detesto esse termo, mas, enfim, vou jogar aqui para a gente discutir, inclusive, no curso. As ditas minorias, né? Tratando, por exemplo, as literaturas indígenas durante muito tempo como literaturas menores, como literaturas apenas da experiência, da oralidade, como se a oralidade fosse inferior à tradição escrita. Inclusive, é bom a gente pensar sobre isso, né? E formas de trabalhar com a praxis decolonial dentro da academia, enquanto alunos e alunas de graduação, de pós-graduação, ou como professores e professoras também, porque é um trabalho ingrato, mas é um trabalho absolutamente necessário, né? É um trabalho que não nos permite o cansaço. A gente não tem direito ao cansaço. A gente não herdou o direito ao cansaço. Então, é um trabalho absolutamente ingrato, mas muitas vezes é um trabalho absolutamente recompensador na mesma proporção. Talvez eu esteja otimista hoje. Mas acho que é importante a gente ter uma discussão aberta sobre isso, porque eu já conversei sobre isso com várias outras pessoas, que eu não vou jogar o nome aqui para rolo, mas eu tenho visto muitos trabalhos, muitas publicações, muitas comunicações que tratam esses entendimentos, a praxis decolonial, apenas como uma chave teórica para a leitura, para a produção de conhecimento descolada de uma prática cotidiana, descolada de uma prática, de uma praxis de existência, na verdade, né? E a gente não pode tratar dessa maneira, porque o pensamento decolonial, a praxis decolonial é uma forma de existência, de tentativa de existência, né? Anticapitalista, anticolonial, anti-pensamento ocidentalizante, né? Contra as monoculturas de ser, existir e pensar do Ocidente. Então, é uma tentativa da gente conversar muito sobre isso, da gente se sentir confortável para discutir, para dialogar, para discordar, para se questionar junto, num espaço seguro em que a gente possa fazer isso, longe de olhos, talvez de olhares absolutamente curiosos e despreparados em relação a esse assunto. Então, parte de uma preocupação e parte de uma preocupação também afetuosa, porque às vezes eu vejo esses assuntos serem abordados em cursos e em programas de disciplina, e às vezes eu fico muito confusa, né, com o que as pessoas estão misturando, assim, né, dentro de uma praxis decolonial, né, pegando textos e entendimentos absolutamente coloniais
e tentando enxergar por uma perspectiva decolonial. Então, a gente está misturando aí coisas que na verdade, se deveriam dissolver umas às outras, né? Então, parte também dessa preocupação e dessa vontade da gente construir junto, né? De construir comunidade também, de pensamento, de praxis decolonial, porque a gente não pode pensar apenas individualmente, a gente precisa pensar coletivamente, né? E como trabalhar com isso dentro da academia, com metodologias fronteiriças, metodologias indisciplinadas, e que a gente consiga indisciplinar também, talvez, um pouco, a academia e a forma de produção de conhecimento. Aliado a isso, a gente traz também as epistemologias indígenas, que não são não é uma coisa singular, né, no sentido de ser uma coisa só, né? Quando a gente fala de epistemologias indígenas no plural, da mesma maneira quando eu falo sobre literaturas indígenas no plural, a gente precisa falar no plural sempre, porque a gente precisa respeitar a variedade, a diversidade de povos e nações que nós temos no continente. Só que no nosso território de Pindorama, Pindorama é um termo na língua tupi que significa terra das palmeiras, né, que vem sendo utilizada também dentro de uma praxis decolonial para reescrever o nosso território de volta, né? Porque Brasil foi um território, uma nação inventada em cima de territórios que já existiam, em cima de nações que já tinham vários entendimentos e desentendimentos de mundo, né? Então, quando a gente pensa aí nesse pensamento pindorâmico, na verdade também é uma forma de construção, uma forma de reescrita desse pensamento no território, né, de colar esse pensamento diaspórico, né, porque a diáspora indígena não envolve necessariamente um deslocamento territorial, mas envolve um descolamento das identidades do próprio território. Né? Então, a gente fala no plural porque a gente precisa respeitar que chave de entendimento, de que nação a gente está pensando, né? O que acaba sendo, de certa forma, e desculpa se eu estou falando demais, eu estou tentando não dar spoiler do curso, inclusive. Não, está ótimo, só te interrompendo um pouquinho, mas está ótimo. Ok, porque nós temos só no nosso território, eu não peguei o novo resultado do IBGE, tá? Que saiu. Eu sei que a nossa população indígena aumentou, e isso, em parte, não apenas por conta do nascimento, mas por conta da gente sair do armário étnico, que é um movimento de autodeclaração e de retomada identitária extremamente importante no nosso território. Mas, no censo de 2010, nós éramos 305 nações, falando 274 línguas diferentes. Então, se a gente pensar que línguas são sistemas de pensamento, então nós temos aí pelo menos 274 sistemas de pensamento diferentes só no território de Pindorama, né, divididos em 305 nações, fora as línguas que foram silenciadas na palavra da boca, mas permanecem na palavra do corpo, né, e eu me explico, são línguas que, eu me recuso a dizer que são línguas mortas, né, porque uma língua efetivamente não morre, até no entendimento aí, da memória do sangue, de Scott Momadai, de que a cabeça pode não lembrar, mas o corpo se lembra, né? Então, por exemplo, a minha boca sente falta de uma língua da língua do meu povo que eu não falo, da qual eu conheço apenas 4 palavras que foram registradas no texto do Frei Martim de Lança, em 1819. Posso estar errada no Frei, tá? Porque eu posso estar misturando os freis aí e os textos, mas se eu não me engano, no texto, se eu tiver, a gente tem 274 chaves de pensamento de mundo, a gente não pode tratar como epistemologia indígena ou como pensamento indígena. A gente precisa sempre e a todo momento trabalhar no plural para respeitar a diversidade e a pluralidade de povos. Se eu trabalho, por exemplo, com a literatura do povo potiguara, eu preciso me voltar para o pensamento, para a cosmovisão potiguara, de entendimento de mundo também. Então, a gente precisa pensar nessa localização de saberes também, né? E tomar cuidado com essa universalização dessa pessoa indígena, que, na verdade, é uma universalização absolutamente colonial, né? Do indígena genérico, do índio, que é esse termo, esse termo pejorativo, que parte aí da confusão de Colombo, que chegou absolutamente confuso em América e passou a confundir absolutamente tudo, né? E o pensamento ocidental, ele vem para efetivamente confundir os nossos territórios, para confundir o nosso pensamento, confundir a nossa língua. Então, é importante que a gente pense sempre no plural. É claro que, quando nós falamos, por exemplo, povos indígenas, a gente está partindo aí para uma universalização estratégica, ok?
não para uma universalização homogeneizante. A gente está falando de uma universalização estratégica no sentido de que temos muitas pautas em comum, né, as pautas identitárias, a proteção do meio ambiente, né, é sabido que os povos indígenas são 5% da população do mundo, protegendo 80% da biodiversidade do planeta, e a gente não pode a gente não pode falar, né, quase que eu falei um pleonasmo aqui, a gente não pode falar sobre pensamento indígena sem falar de território, porque o território faz parte da identidade indígena, são coisas indissociáveis, né? Então, o território também é autoria, o território também escreve. Então, isso é um pouco, assim, brevemente do que eu espero que a gente converse no curso, né? O curso é separado em 5 aulas, né, que foram pensadas com muito carinho também. A primeira aula é uma introdução breve aos estudos culturais, né, o que é esse grande guarda-chuva aí, né, esse grande fazer aí interdisciplinar, e como os estudos culturais chegam aqui para a gente, né, e como a gente começa a trabalhar com isso. A diferença de colonialismo e colonialidade, porque é muito importante que a gente pense nessa distinção, há uma distinção que precisa ser pensada, especificamente a colonialidade ela se desdobra, né? Ela é uma contemporaneidade alargada aí desse colonialismo, né? O primeiro spoiler. O pós-colonial, descolonial e a praxis decolonial, para a gente pensar isso, né? A teoria pós-colonial, o que é esse pós? Há um pós? Né? O que é esse prefixo, como que ele é apresentado dentro dessas teorias, né? Que é importante a gente fazer essa distinção. Inclusive, trago babados sobre teoria pós-colonial, que eu só vou falar no curso, né? Bate-bocas entre pesquisadores, que é uma coisa fofoca acadêmica muito legal, a gente adora. A gente que é pesquisador, a gente é fofoqueiro profissional, né? Pelo menos eu sou fofoqueira profissional. Prática decolonial e epistemologias e artes indígenas, né? Para a gente falar um pouquinho sobre as artes dos povos indígenas aqui de Pindorama, e talvez de Turtle Island, que é uma expressão em inglês, né, que fala sobre os povos indígenas do norte do continente, né, e Turtle Island vem de uma série de histórias, né, de criação que são comuns a uma série de povos, né, de quando a mulher do céu, né, the Sky Woman, caiu do céu e juntou ali no casco da tartaruga o que era necessário para construir aquela parte do continente. Então, por isso que dentro de vários movimentos indígenas chama-se de Turtle Islands, que é esse espaço dos Estados Unidos e Canadá, e Pindorama aqui, a nossa terra das palmeiras, né? Então, a gente vai abordar um pouco sobre isso, principalmente sobre Pindorama, que é o que nos interessa mais nesse primeiro momento do curso, talvez, tá? E a última aula, saberes e submissos e academia, como que a gente lida com absolutamente tudo isso dentro de uma academia que se propõe vanguarda. Como é que eu vou falar sem dizer agora? E é isso, que se propõe vanguarda. Eu vou deixar a reticência aí, porque aí a fofoca a gente faz no curso. Se propõe vanguarda, é um vanguarda de júri, não vanguarda, é um vanguarda não real, mas se propõe vanguarda, teoricamente. É um vanguarda, pero não tanto. Pero não exagere. Pero não demais, assim. É um vanguarda, pero não vamos exagerar, né? Vamos manter o status quo. Então, e como que a gente começa a fazer esses pequenos, grandes movimentos indisciplinados com esses saberes submissos dentro da academia, né? Porque é importante que a gente ocupe esses espaços também, porque esses espaços eles foram negados para esses saberes durante muito tempo, durante a maior parte do tempo, nós fomos objetos de pesquisa, não sujeitos da pesquisa. Então, é importante a gente entender os nossos saberes insubmissos e indisciplinados como sujeitos e sujeitas da pesquisa e da construção de conhecimento, né? E como, inclusive, o Ocidente gosta de ocidentalizar e tentar domesticar os nossos saberes, quando, na verdade, a gente está precisando domesticar o branco, porque a gente está vivendo um apocalipseno, e se esse babado não acabar, a gente vai acabar. Né? O Apocalipse usa terno e gravata e acha o capitalismo absolutamente fantástico. A branquitude entende o Apocalipse como um evento, e, na verdade, os povos indígenas entendem o Apocalipse, né, pelo menos dentro de uma parte decolonial, o Apocalipse como um processo,
iniciado em 1492 e que ainda se desenrola na contemporaneidade, e que provavelmente vai, né, acabar com a contemporaneidade. Então, é basicamente isso tudo que eu espero conversar com vocês nas aulas, e de repente a gente pode pensar junto, dialogar junto, trocar referências. Vocês que ficam me pedindo referência aí no chat, venham ao curso, porque aí vocês vão ter as referências, viu? Pare de exigir que pessoas indígenas e pessoas negras trabalhem de graça. Porque, né, é cansativo a gente educar branco o tempo inteiro. Existe o Google e existe um negócio chamado respeitar o trabalho das pessoas. Então, venham para o curso, que aí a gente conversa absolutamente sobre tudo isso. Muito bom. Muito obrigada, Fernanda, pela apresentação do curso. Achei incrível, como sempre. Você já tocou em algumas questões que eu queria perguntar, principalmente sobre a noção de o que seriam estudos culturais, né? Você falou sobre essa noção de interdisciplinaridade, como isso, como se trata de uma questão que não pode ser enclausurada dentro de uma única disciplina, pelo menos não num sentido acadêmico, que pensa mais a partir de categorização do que propriamente de uma forma mais que atravesse, possa atravessar várias caixinhas disciplinares, né? Eu acho muito curioso. Desculpa, Mira, te interromper. Não, pode falar. Não, eu acho muito curioso essa necessidade de encaixotar os conhecimentos de maneira absoluta, né? Eu acho absolutamente curioso, como se os conhecimentos não se atravessassem, como se eles fossem absolutamente descolados, inclusive da realidade, né? Como se eu conseguisse descolar absolutamente, não, isso é uma análise absolutamente antropológica, isso é uma análise absolutamente literária. Eu não tenho como, por exemplo, fazer uma análise literária que não tenha um componente aí, antropológico, sociológico, né, e que não esteja colado aí na contemporaneidade. Então, na verdade, eu acho muito, muito peculiar essa divisão de disciplinas, de maneira a colocar esses muros que não podem ser cruzados, nesse sentido de um purismo aí científico que não existe, né? Efetivamente, é uma falácia, assim, né? Não existe. Uma outra questão também que me ocorreu agora foi, na verdade, eu pensei várias coisas aqui. Uma delas diz respeito você também tocou, né, na questão sobre a diferença entre um elemento mais... não sei se a divisão... Se haveria uma divisão, né, entre uma epistemologia e uma praxis, como se você tivesse uma separação entre teoria e prática, né? E uma outra questão também que eu pensei diz respeito a como que essas duas coisas estariam ligadas, mas eu também pensei sobre a própria ideia de método ou de metodologia, no sentido de, por exemplo, a filosofia, ela parte sempre de análise textual, ela sempre parte de interpretação ou de uma hermenêutica de textos mais escritos, e existe sempre ainda existe, né, um certo preconceito e uma convicção totalmente equivocada da ideia, por exemplo, de povos sem história, porque eles não teriam registro histórico, em termos que a gente entende o que seria registro histórico, né? Assim, falando o que a filosofia poderia pensar, ou então aquilo que se entende como uma filosofia da história, por exemplo, ou até mesmo uma história pensada há 40 anos atrás, 50 anos atrás, que estava sempre relacionada a fontes escritas, você precisa de documentação, né? E hoje, e se você, ouvinte, ainda continua usando a expressão, por favor, pare, hoje já implodiu essa ideia de povos sem história, de povos que não se consideram como tradicionalmente inscritos numa história, principalmente numa história mundial, porque, em tese, eles não têm todo esse material de coisas que foram registradas em língua escrita. E aí, isso
já caiu em desuso, por isso que eu estou falando, não, se você continua usando esse termo, por favor, pare, mas eu gostaria de te ouvir falar um pouco sobre essa questão e como que você vê e como que os estudos culturais, e principalmente dentro do enfoque que você traz, trata desse tipo de problema. Assim. Eu acho que você já meio que perguntou e já meio que já se respondeu, né? Quando a gente fala sobre tradição oral e tradição escrita, a gente está falando de tradições diferentes, mas as duas não podem ser colocadas em uma relação hierárquica, né? Quando a gente fala, por exemplo, sobre literaturas indígenas, a gente precisa trazer dentro do entendimento de literaturas indígenas não apenas a palavra na folha de árvore morta, mas também na palavra da boca, na palavra do grafismo, na palavra do maracá, na palavra da cestaria, né? E que tudo isso também é escrita, é uma forma de escrita da realidade, uma forma de escrita de sabedorias também. Então, esse entendimento de povos sem história, né? Como se a nossa história começasse aí em 1500, inclusive pauta aí a tese do marco temporal, né? Como se a gente só tivesse ocupando nosso território aí a partir de 1988, e não tivesse aqui, sei lá, 16 mil anos. A gente vive, de fato, né? A gente precisa pensar sobre isso, a gente vive uma ruptura histórica também, né? A gente tem uma noção hoje do que a gente não tem noção em relação ao que foi enfiado aí nessa ruptura com a invasão dos nossos territórios. Mas a gente tem uma maneira, talvez não de recuperar, esse é um debate que eu já tive, inclusive, com uma grande amiga minha, mas de preencher essa ruptura, inclusive, com os nossos relatos da oralidade. Até porque, se a parte da nossa história não tivesse sido preservada na oralidade, não teria sido preservada de maneira nenhuma. Então, a oralidade salvou, inclusive, os nossos registros históricos. Né? Então, o saber da palavra da boca, da palavra falada, de um para outro, preservou, inclusive, boa parte da nossa história. Então, o que a gente não consegue preencher através do documento, inclusive a gente sofre com a violência do documento, né? A gente pode preencher de maneira criativa, que eu não sei, eu invento. Mas eu invento, claro, não no vácuo, eu não invento no vazio, eu invento baseado nas nossas histórias da oralidade, né? Pautado nos nossos conhecimentos orais. Então, a gente sabe que isso já caiu, né, de povos sem história, mas já caiu. Às vezes eu fico me perguntando, porque né, talvez tenha caído médio, Miriam, porque a gente ainda vê esse tipo de pensamento sendo muito disseminado, né? Como se os povos indígenas, inclusive, ainda estivessem na infância da civilização, né? A gente vê isso no pensamento comum, né? Indígena de iPhone, indígena não sei o quê, né? Como se ele tivesse que ficar parado lá no século XVII, né? Como se culturas não fossem vivas, né? Não fossem orgânicas, não se atualizassem, como se a gente não tivesse atravessado o mesmo tempo que o branco atravessou, né? Talvez a gente tenha atravessado não da mesma maneira, porque o tempo do Ocidente é um tempo muito curioso, é um tempo que caminha apenas para frente com um progresso que não vai chegar nunca. Né? É uma seta que não tem para onde ir, na verdade. Né? Na verdade, tem, né? A destruição absoluta. Então, ele caminha sempre para frente, correndo atrás de um progresso que nunca vai chegar. Né? É quase aquela mãe que passa na lojinha, amanhã eu compro. O tempo do Ocidente é esse, amanhã eu compro. Amanhã o progresso chega. Amanhã chega a evolução do pensamento, e nunca vai chegar. E os pensamentos indígenas, né, tem vários entendimentos de tempo diferentes, inclusive o entendimento do tempo circular. Né? Eu existo com o meu eu de ontem e eu existo com o meu eu de amanhã também, né? Enfim, dentro de várias formas de pensar o mundo. Então, assim, as histórias da oralidade, a forma de construção de conhecimento pela oralidade é tão válida quanto a tradição escrita, que eu sinto que eu estou chovendo no molhado, mas eu não estou, porque a gente precisa dizer o óbvio, é importante dizer o óbvio, né? Eu acho que se tem uma coisa que eu aprendi com a vida, que a gente precisa dizer o óbvio o tempo inteiro, porque o que é óbvio para mim pode não ser o óbvio para outra pessoa. Então, inclusive, quando a gente fala sobre literaturas indígenas, né, as pessoas dizem, a literatura indígena é um fenômeno recente. Não é nada, não é, né? Não é um fenômeno recente. Inclusive, se a gente for estudar direitinho literatura, né, direitinho, a gente vai ver, por exemplo, que a short story, né, o conto, que é um gênero tipicamente estadunidense, né, que nasce ali em 1820, com a publicação de Rip Van Winkle, do Washington Irving,
tem uma inspiração no storytelling, na arte de contar histórias indígenas, né? Por conta de toda a violência, todo o convívio ali também, né? Então, contar histórias faz parte das epistemologias indígenas, né? Contar histórias não apenas para reescrever o mundo, mas para registrar a história também. E a gente não pode olhar com o mesmo olhar para os conhecimentos indígenas, como a gente olha para os conhecimentos do Ocidente, que fazem umas distinções, assim, que me são muito estrangeiras, na verdade, né? Me são estrangeiras no pensamento, e são estrangeiras de fato, né? Que é, por exemplo, entender literatura apenas dentro de um viés, de um conceito de belles lettres, aquela coisa assim, num toque, isso é arte. Né? Quando, na verdade, a literatura ela faz parte do nosso cotidiano, da nossa contemporaneidade, assim, que, de certa forma, isso se pauta até naquele pensamento, né? Eu não vou falar do formalismo russo, Pablo, tá? Sobre isso, nem sobre estruturalismo, mas que fica essa coisa do que é o literário, né? O texto tem uma literariedade, como se ele precisasse se descolar de uma linguagem, como se fosse feito por uma outra língua, que não a língua que a gente usa no cotidiano, né? Como se a literatura quisesse estar descolada efetivamente do nosso cotidiano, como se ela não fosse, inclusive, uma ferramenta de leitura, de entendimento e de, talvez, construção e transformação de mundo. E isso vale não apenas para a literatura, mas para as outras ciências e entendimentos indígenas e outras tecnologias indígenas também, né? Que são utilizadas no dia a dia. Eu já tive uma conversa sobre eu chamar a literatura de ferramenta, né? Mas a literatura, quando ferramenta no pensamento utilitarista, eu falei, isso é um pensamento branco. Primeiro, isso é um pensamento branco, né? Pensar que eu não posso falar que a literatura é uma ferramenta. Se for uma ferramenta, eu passo no utilitarismo. Gente, nem toda ferramenta é capitalista. Primeiro, né? Então, eu posso pensar a literatura como uma ferramenta, de fato, de mudança de mundo. Até mesmo se, quando eu falo sobre uma construção de pensamento, numa literatura jamachim, por exemplo, numa literatura cestaria, numa literatura maracá, eu estou falando de uma literatura que também tem uma função, mas não no sentido de um utilitarismo aí dentro do pensamento capitalista, né? Mas tem uma função dentro da construção de sociedade. É muito interessante você pensar, principalmente sobre a própria ideia do que é utilitarismo, né? A ideia de um pragmatismo, de você utilizar coisas para fins últimos. E se você para pensar a própria noção de instrumento de outra forma, ou de ferramenta de outra forma, que não seja visando para essa finalidade última, para essa ideia progressiva, para essa ideia de uso de alguma coisa para outro fim, né? Você modifica bastante a própria concepção que você está tendo de atividades, tanto mais básicas, quanto de coisas um pouco mais expandidas ou abrangentes, né? Sim. Não, o Ailton Krenak tem um livro publicado chamado A Vida Não é Útil. Isso é uma chave de entendimento de a vida não é útil. A gente não está aqui com uma utilidade. A gente tem que fazer, eu tenho que produzir. Eu só existo se eu produzo. Eu só existo se eu crio, né? Que é inclusive uma forma de entender a nossa própria existência enquanto utilitarista também, né? Eu preciso, para minha existência ser válida, eu tenho que trabalhar. Você tem que servir para alguma coisa. Eu tenho que servir para alguma coisa, né? Inclusive, esse servir, essa obrigação de trabalhar, de fazer, né? Isso está até, inclusive, no Diretório Pombalino, lá de 1757, que obriga os indígenas a trabalhar, obriga os indígenas a pagarem dízimo, proíbe os indígenas de falarem línguas indígenas, proíbe os colonizadores de falarem línguas indígenas, e institui a obrigatoriedade da escolarização, diferente para mulheres e para homens, né? O que, inclusive, faz aí reforça a construção desse binarismo de gênero, que é estrangeiro a tantas culturas indígenas, né? Que não entendiam, né, o binário homem e mulher, essa coisa que veio absolutamente importada com a colonização também. Claro que existiam nações que se entendiam de forma binária, mas a gente tinha nações aí que entendiam 4, 5, 6 gêneros diferentes, né? Então, eu acho que é importante a gente repensar essa maneira, inclusive, de construção de conhecimento, de construção de si, né? E de construção de si. Tanto que quando pensa, qual é a sua mini bio? Eu acho engraçado que minha mini bio não sou eu. A mini bio é o que eu faço. Porque eu sou uma pessoa movida pela raiva, eu sou uma pessoa viciada em café,
Eu sou uma pessoa que escuta músicas absolutamente diferentes. Meu Spotify não sabe o que fazer comigo. Estou ouvindo Maria Callas, do nada estou ouvindo Anitta. Então, né, eu vou, sei lá, de Rachmaninoff a, não sei, J Balvin. Então, né, eu sou a Fernanda, eu não sou o que eu faço. Né? O que eu faço é um retrato pálido e ordinário de quem eu sou, efetivamente. Né? É um pedaço do que eu faço. Então, eu acho muito engraçado quando a gente pensa, eu sou a mini bio. E a nossa mini bio não é quem nós somos. Né? E também porque nós não somos identidades estáticas, né? A gente está sempre se tornando quem a gente é, né? A nossa identidade também é um processo de construção. O que faz parte do pensamento dos estudos decoloniais. Eu já trago de novo aí o pensamento do Stuart Hall, da identidade que é construída pelo discurso e que é um processo eterno de vir a ser, né? A gente está sempre se tornando quem é. Então, eu acho engraçado isso, né? Quando a gente pensa, as nossas mini-bios, quem é a Fernanda? A Fernanda não é. Eu estou sendo, eu não sou isso. Isso é o que eu faço. Agora, quem eu sou vai um pouco mais além disso. Sim. Uma outra Fernanda, coisa... Oi. Desculpa, eu estava com essa pergunta aqui já anotada para você e você me deu o gancho. Eu sei que uma das grandes influências que você tem é o Stuart Hall. É um cara assim, que marcou muito as suas leituras, que você gosta muito e tal, tá? Como é que você... E que era ligado ali no New Left Review, aquele grupo de historiadores, antropólogos, marxistas, cientistas sociais, né? Todos marxistas. Como é que você vê a relação de toda essa questão dos estudos culturais com o marxismo? E como é que você vê o que se fala, o que se discute sobre o marxismo aqui no Brasil? Essas coisas Pablo, eu vou apanhar na rua, cara. Eu vou apanhar na rua, cara. Pô, faz isso não. Posso só fazer um comentário? Eu posso botar uma posição aqui, então, antes. Não, eu vou colocar a minha, tranquilo. Não, quando que você me conhece que eu me recuso a me posicionar, Pablo? Então. Posso só fazer um comentário rapidinho? Você colocou a Fernanda numa situação que, se ela falar, se afastar do marxismo, vai todo mundo chamar ela de pelega, e se ela se aproximar do marxismo, vai todo mundo chamar ela de universalista. Eu tenho várias perguntas aqui que saem disso. Não, eu acho assim... Eu acho marxismo branco. Eu acho que eu resumi. Resumiu bem. Eu acho marxismo branco, eu acho extremamente interessante, é extremamente importante ler, estudar, pensar como chave de leitura de mundo também, mas eu tenho muito receio, eu tenho muito cuidado, porque eu não consigo entender, vamos lá, como é que eu consigo dizer, se você falar sem dizer, vamos lá, eu não consigo entender uma chave de leitura de mundo branca para resolver os problemas que os brancos criaram. Entendeu? Tudo bem que o branco criou esse negócio todo, eles deveriam desfazer, mas não vão desfazer, né? Então, eu não consigo entender como é que a gente consegue aplicar absolutamente, porque a gente sabe que conhecimento é posicionalidade também. A gente não pode ser leviano de achar que conhecimento também não é posicionalidade, também é. Mignolo fala que eu sou onde eu produzo, né? Eu sou onde eu produzo. Então, quem sou eu? Assim, e que pensamento a gente tem para a Biala? Que pensamento a gente tem para a Pindorama? Então, eu acho extremamente válido como leitura de mundo, mas eu acho extremamente perigoso como leitura unilateral de mundo, sabe? Então, assim, o meu entendimento é que o marxismo é branco. Foi criado, pautado num pensamento branco, considerando uma realidade branca, eurocentrada, que não é a nossa realidade. Né? Que não é a nossa realidade. Então, a gente pensar, o nosso primeiro problema é classe. Amado, que leitura de realidade, de contemporaneidade você está fazendo do Brasil? Porque a gente não consegue dissociar classe de raça, por exemplo, no Brasil. Se a gente não fizer, em Pindorama, né? Se a gente não fizer uma leitura interseccional da coisa, é melhor a gente não fazer leitura nenhuma. Né? Vira aí um apoio ao capitalismo disfarçado, vamos colocar assim, né? Não estou dizendo que o marxismo é isso, tá? Não é para me bater na rua, mas se vier, vem na mão também, que eu sou cria do subúrbio do Rio de Janeiro. Mas eu entendo dessa maneira, sabe? Eu acho que é uma leitura válida, eu acho que é uma leitura interessante, mas é uma leitura que não pode vir sozinha.
Boa, Fernanda. Uma outra coisa que eu queria te perguntar é o seguinte: você faz muito na tua tese de doutorado esse tipo de ligação, né? Através de uma noção de sistema-mundo que está ali contra o patriarcado, contra o capitalismo, contra a colonialidade. Sim. Então você vê essas coisas, você já me deu a resposta, você vê essas coisas cruzadas, né? Você não tem essa determinação absoluta da classe. Não, cara, não tem como dissociar. A gente precisa, assim... eu vou dar spoiler do curso, peraí, como eu posso falar sem dizer de novo? Oi, gente, o curso está com inscrições abertas, tá? Ó, arquipélagos... Tem as bolsas, né? A gente vai falar disso tudo, mas é só por toda vez que falar spoiler do curso, arquipélagos.com.br. As inscrições estão abertas, é só ir no site, é muito fácil, muito rápido, ok? E aí você vai ter a aula com a maravilhosa Fernanda, você vai ter, 10 horas desse papo, ok? Continue, Fernanda, por favor. Não, assim, eu não consigo dissociar, Paula, porque não tem como dissociar. Se a gente for olhar para se a gente for olhar para o berço do capitalismo, a gente vai ter vários berços juntos do capitalismo ao mesmo tempo. A gente não vai ter o berço. O capitalismo não nasce isoladinho, sozinho, e aí a gente nasce o binarismo de gênero isolado, nasce o patriarcado isolado. Na verdade, a gente tem aí uma confluência de opressões que vão nascendo aí no mesmo cerne, vão ter o mesmo nascimento aí, né? E aí a culpa do colonialismo, bota a culpa aí na colonização, né? Que traz não apenas, né, o entendimento de pessoa de vida como mercadoria, mas que faz a imposição de gênero, né, criando aí esse sistema patriarcal que entende o sexo biológico, né, como chave de existência no mundo, né? Existe o homem, existe a mulher, ponto final, né? A mulher tem que ser submissa ao homem, o homem é a cabeça da igreja, o homem é a cabeça do governo, o homem é a cabeça. Então, eu não consigo enxergar, né? Isso não sou só eu que diz, não, né? Vários outros pensadores, outras pensadoras têm essa mesma perspectiva, né? Se a gente for anticapitalista, não for antirracista, é melhor assistir seriado em casa. Se a gente for antirracista, não for anticapitalista, não for anticapacitista, não for antipatriarcado, é melhor você assistir, você vai ler romance de banca de jornal, assim, sabe? Porque é um serviço. Então, a gente não tem como dissociar uma coisa de outra. A gente não tem como dissociar problema de classe de problema de raça no Brasil, por exemplo. Né? A gente teve essa semana aí a renovação da política de cotas com algumas modificações interessantes, né? Que é parte de um processo de tentativa de reparação histórica que é muito mais profundo, né? Que isso, assim, é muito profundo. E, claro, que a política de cotas eu sou absolutamente a favor, e é um começo, né? Mas é um reflexo de toda uma discussão que a gente precisa ter e a gente não está tendo, mas porque eu fico com a sensação de que na academia do Brasil a gente está sempre atrasado uns 30 anos. Né? Eu fico, assim, eu não sei se é só um problema de falta de tradução de textos, ou de falta de boa vontade, ou de uma necessidade de manutenção de um status quo, de uma forma de pensar que talvez esteja aí atrasada, sabe? Eu respondi essa pergunta, Tom? Perfeitamente, Fernanda. E não acho que você está falando, pô, vou apanhar na rua, não acho que você falou contra o marxismo, não. Achei muito boa essa sua ideia de marxismo branco, né? É um marxismo muito eurocêntrico. Mas é branco, eu não sou contra, mas a gente precisa ler como é branco. Mas, por outro lado, você não acha que tem uma captura, e aí é onde mora o problema, não só existe esse marxismo branco, mas tem um liberalismo, que é o aliado clássico do capitalismo. O liberalismo é o suco puro, e o neoliberalismo mais ainda. É o chorume, Pablo. É o chorume, né? É a ideologia mor do capitalismo, né? Você não acha que é aí onde tem essa divisão, é aí onde há essa captura, é aí onde começa essa segmentação de gênero, classe, gênero, identidade, identidades étnicas, separar essas coisas? Não, eu acho que está no berço do capitalismo mesmo. Não acho que isso se restringe ao liberalismo, ao chorume do capitalismo, não. Eu acho que está no berço do capitalismo. Até mesmo porque, se a gente for pensar, por exemplo, os trânsitos atlânticos, né, o comércio de pessoas escravizadas, que é, assim,
vamos colocar aí, né, um marco do nascimento do capitalismo, a gente já tem a desumanização e a distinção de raça. Porque que pessoas estão sendo vendidas? Por quem e para quê? Então, eu não consigo enxergar que né, esses desenvolvimentos aí, esses frutos do capitalismo, aconteçam apenas no liberalismo, que é o churume do capitalismo. Eu acho que estão no cerne do nascimento do capitalismo. Acho que não tem como dissociar. Perfeito, Fernanda. Obrigado. Posso fazer uma última pergunta? Eu acho que a gente tem que abrir as perguntas também, que eu vou ver aqui no chat. Eu ia falar isso. Se as pessoas no chat quiserem fazer as perguntas, façam as perguntas, que eu vou selecionando aqui e vou botando, tá, gente? A minha pergunta, ela tem a ver com... um dos termos que você utilizou hoje foi um sentido de se tornar outro, ou um sentido de alteridade, digamos assim. E a minha pergunta tem a ver com de que forma você consegue, não consolidar, mas pelo menos dar corpo a um tipo de epistemologia, ou epistemologias, digamos assim, que está sempre dentro de uma chave de contraste ou de oposição. E isso engata numa outra pergunta que eu tenho sobre a própria noção de se essa ideia ou essa noção, essa concepção de epistemologias, como que ela esbarra em problemas como visão de mundo ou então metafísica, aproveitando até o título do livro do Viveiros de Castro, né, que é o Metafísica Canibais. Isso. E também como que você, portanto... O que me retoma também é um outro termo que você utilizou, sobre a ideia do Brasil, especificamente, ser um lugar que foi ocidentalizado, mas que não é ocidental. E como que essas coisas, elas dialogam. Assim, como que você produz ou então insere toda uma dinâmica, um conjunto de saberes, sempre partindo de contraposição, se é válido pensar dessa forma. E como que você, então, entende toda essa... A gente poderia dizer o próprio continente americano em todo como um lugar ocidentalizado e não necessariamente ocidental. Sim. Eu acho muito complicado. Vamos lá, peraí. Eu fiz eu construí uma imagem, até na tese, que é uma imagem que eu carrego comigo, né? Que é a ideia da praxis decolonial servir para espatifar o espelho da colonialidade que me faz ser enxergada como outro, né? Que faz com que a minha identidade, identidades indígenas, identidades negras, identidades quilombolas, identidades ribeirinhas, sejam sempre o outro do espelho colonial, né? Eu sou sempre a marca, né, desse ser humano universal que não existe. Mas porque a humanidade separada da natureza é uma categoria inventada pelo Ocidente. Né, de entender que o ser humano é a última Coca-Cola do deserto, é a última rosquinha do pacote, a gente é super especial. Olha, nós não somos. A gente faz parte desse organismo vivo chamado Terra, tanto quanto meus gatos, tanto quanto a floresta, tanto quanto qualquer outro ser vivente. Então, assim, eu não entendo que as epistemologias indígenas, que a construção de conhecimento pela praxis decolonial, seja uma construção de conhecimento do negativo, no sentido de eu construo a partir do que você faz de mim. Estou me fazendo entender? É uma construção a partir de quem nós somos, a partir de como nós percebemos o mundo, né? E aí eu acabo me apoiando até na teoria do ponto de vista feminista, do feminismo negro, né? Que eu produzo de onde eu percebo o mundo. Então, eu não produzo de onde me colocaram, né? Eu produzo por onde eu estou, né? A partir de quem eu sou. Então, eu não acho que seja uma produção de conhecimento, uma produção de sistemas de conhecimento que seja pautado nesse negativo do espelho colonial. Eu acho que independe do espelho colonial. Mas as praxis decoloniais, elas também podem ser construídas para espatifar o espelho colonial, né? Que nos torna os outros dessa equação, que nega, inclusive, o nosso acesso a esse, como a Ailton Krenak fala, né? A esse clube exclusivo da humanidade, da qual nós não fizemos parte, da qual nós ainda
não fazemos parte completamente, da qual eu não sei nem se eu quero fazer parte. Né? Porque, por exemplo, quando a gente fala, é muito honesta, porque quando a gente fala, por exemplo, de antropoceno, amado, quem é esse antropo do antropoceno? Quem é esse antropo? Né? Porque eu vejo muita discussão sobre, então é capitaloceno, é ocidentaloceno, mas ninguém quer discutir esse antropo. Quem é esse antropo do antropoceno? Te garanto que não são os povos indígenas, não são os povos de África, não são as populações minorizadas pelo antropo do antropoceno. Né? Então, assim, eu não acho que a gente paute a construção do nosso conhecimento pelo outro. Eu acho que isso é uma forma de pensamento ocidental. A gente pauta o nosso conhecimento a partir das nossas próprias identidades, né? E aí, inclusive, pensando, por exemplo, em literatura, eu me pego até no conceito de escrevivência da Conceição Evaristo, né? Do escrever, ver, viver, né? De vivência, de experiência. Não que tudo que a gente produza parta de um empiricismo, de uma experiência desprovida de inteligência, de intelectualidade. Que isso também é outra armadilha colonial, né? Eu já vi várias piadas, por exemplo, da maniçoba. Como é que descobriu que tem que cozinhar 4 dias? Foi na sorte? Sabe? Tratando os conhecimentos indígenas, por exemplo, como se fossem conhecimentos brotados do acaso, como se a nossa existência antes da colonização fosse uma capa de livro de evangelização, sabe? Todo mundo feliz, eu abraçado com macaco, sem nenhuma produção de conhecimento ou produção de tecnologia, né? Sendo que os próprios registros históricos da história oficial provam o contrário, né? As tecnologias, a invenção do zero, gente. O Ocidente não conhecia o zero, eles foram aprender o zero aqui nas Américas, aqui no nosso continente. O cara não tinha noção de zero, gente. Tinha noção de calendário de 365 dias, era não sei quantos dias mais um, sabe? Um negócio primitivo. E aí os caras têm a audácia de dizer que a gente é primitivo, que a gente é selvagem, sabe? Então, a gente não pauta, eu acho, que a produção do nosso conhecimento pelo outro. Essa maneira de construir o outro é extremamente ocidental e ocidentalizante, né? E colonial, no meu entendimento. Beleza. Pablo, quer fazer mais alguma pergunta? Pablo, acho que está lendo o chat. Eu estou lendo o chat aqui, e se alguém do chat tiver alguma pergunta, né? Tem um delay, né, gente? Então, vamos falar mais um pouquinho. Eles escutam, assim, tipo, uns 30, 40 segundinhos depois. Quem está no chat, gente, tiver alguma pergunta, tiver alguma dúvida, faça, tá? A gente está aqui para isso. A gente está aqui super engajado, então não atrapalha, não fiquem com vergonha, nada disso, tá? Não pode perguntar. Oscar Wilde é discípulo. Não está na pergunta, está na resposta. Fernando, uma outra coisa também, isso é uma dúvida, tá? Não, dúvida você vai ter que entrar no curso. Uma coisa que eu tô levando... Não, uma dúvida de coisas que você estuda, você tem formação muito melhor do que eu, né, nisso. E aí eu vou fazer aqui uma comparação. Tenho levado muito para os meus alunos esse ano, né? Meus alunos de italiano, uma questão do quê, né? O italiano é uma língua artificial, então você tinha vários dialetos antes, e os dialetos são línguas, eles não são sublínguas. Só que existe um preconceito literário de achar que toda língua que não se formaliza não gera literatura, não é língua, é algo menor. Você não acha que essa concepção, que ainda existe esse elitismo dentro da literatura? Para quem estuda sério, isso já caiu, que nem o conceito de história, né? Que nem o conceito de povo sem história. Para quem estuda direitinho, isso já caiu, né? Mas para quem ainda está ali agarrado ali, né, no status quo e etc., isso infelizmente ainda é uma realidade. Inclusive em relação às literaturas indígenas, né? Como literaturas minorizadas, né? Línguas minorizadas, a noção de dialeto ao invés de língua. De não reconhecer isso como sistemas de pensamento, não reconhecer como sistemas literários diferentes, né? Eu acho absolutamente uma bobagem, tal como pensar em um povo sem história, sabe? Eu acho que não tem, não encontra, não tem estofo na realidade, sabe? É só mais uma maneira de silenciar identidades que não façam parte, desculpa aí,
desse entendimento desse ser humano universal, dessa literatura universal, que não é universal, né? Se você olhar para a literatura universal, você vai ver os nomes que estão lá, as identidades que estão lá, e não tem absolutamente nada de universal nelas. Né? Pelo contrário, elas são absolutamente localizadas, elas são gentrificadas, né? Elas são, gendradas, né? Usei o termo errado, elas são absolutamente gendradas, a gente sabe qual é o gênero, a gente sabe qual é a cor, a gente sabe qual é a faixa etária, a gente sabe qual é a classe social dessas literaturas que são consideradas universais, né? E faz parte desse cânone, que é essa coisa quase metafísica, né? O cânone é quase um negócio, quem colocou o cânone? O cânone sempre existiu, é uma coisa assim, enviada pelos deuses, e não é. A gente sabe que é uma construção, que também é uma construção colonial. Bem, então a gente já está chegando ao fim, mas eu vou repetir as informações em relação ao curso, ok? Para quem está chegando agora, para quem não entendeu o propósito, um dos propósitos dessa live, porque também não era só para divulgar o curso, mas sim apresentar as questões que a gente vai abordar nesse curso, a Fernanda ela esboçou hoje nessa live as principais questões, ou algumas das questões que vão ser tratadas, que vão ser analisadas nesse mini curso que ela está oferecendo na nossa plataforma, que é a Arquipélagos, né? E esse minicurso ele vai ter 5 aulas, cada aula vai ter a duração de 2 horas, vai começar, sem ser nessa terça-feira, na outra terça-feira, então a gente ainda tem mais de uma semana para fazer as inscrições, ok? Então vão ser todas as terças-feiras, as aulas começam às 7 da noite, terminam às 9. Vão ter uma duração de 5 aulas, ok? E a Fernanda ela vai tratar desses problemas, mas também, se vocês quiserem ir no nosso site para ver mais informações, não só essas informações básicas que eu já passei, mas também os tópicos que ela vai abordar em cada aula, é possível ver no nosso site, certo? Então, essa aula foi mais para dar uma pincelada geral no que vai ser investigado nessas aulas. A gente está com as inscrições abertas até semana que vem, beleza? É só entrar no nosso site, arquipélagos.com.br. Já na página inicial dá para acessar. O nome do minicurso é Epistemologias Indígenas e Praxis Decolonial, mas é muito fácil de encontrar também. A Arquipélagos, a gente oferece lives desse tipo, mas também a gente oferece alguns textos que são publicados na nossa newsletter. Então, é possível também pelo nosso site se inscrever na newsletter para receber todas essas novidades diretamente no e-mail. Eu vou pedir, inclusive, para o Pablo colocar no chat o endereço do site e também colocar também as nossas redes sociais, que elas são, no Instagram é Arquipélagos _cursos livres, e no Twitter é só Arquipélagos _. E, além disso, sigam também a Fel, que ela está tanto no Twitter quanto no Instagram, e a arroba dela é muito fácil de aprender, que é @Vieira, Fel, com 2 L's no final, beleza? Então, sigam ela também. Sigam também acompanhem o site onde ela faz essa divulgação de literaturas indígenas, que é muito interessante. No próprio site você encontra também um resuminho pequeno desse curso. E a gente vai estar com essas inscrições abertas até semana que vem, certo? É só encontrar a gente lá, é muito simples. E sigam a gente também no nosso canal, que é esse canal, Arquipélagos Cursos Livres, mas a gente também está fazendo essa transmissão pelo Transe. Inclusive, queria deixar um abraço aqui para o Moisés e um muito obrigada. A gente teve problemas técnicos no início e a gente acabou tendo que fazer outra live e transmitir outra live, mas eu acho que é possível ver a gravação também. Isso vai estar disponível nesses dois canais do YouTube, é bem fácil de encontrar, certo? Pablo, você quer comentar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa no chat? A Márcia fez vários comentários elogiando, então
só para falar isso também, que às vezes muito não obrigado, tem pergunta, Márcia. Mas tem muito elogio. Foi super participativa. A Márcia foi. A Márcia foi a primeira inscrição. Primeiro dia, abriu as inscrições, foi Márcia se inscrever. Márcia, Adam, Felipe Trevisan, muito obrigado pela participação de todos vocês. Se vocês têm alguma pergunta, façam, gente. Aproveitem, tá? A gente está terminando aqui já. Fernanda, do fundo do coração, eu estou achando que a Fernanda me mandou a ementa do curso, né, bibliografia, tudo isso, para a gente colocar na plataforma. Eu achei extraordinário. E vou ler aqui um pouquinho o plano das aulas, né? O resumo aqui das aulas, que eu achei incrível. E fazer uma última pergunta, Fernanda, uma observação aqui, perguntar a ela uma coisinha que ela já falou na live, vou provocar ela a dar uma espetadinha. Mas vou ler aqui o resumo das aulas, né? Da primeira aula, uma introdução aos estudos culturais, né? Então, ela vai falar de uma breve perspectiva dos estudos culturais e dos estudos culturais latino-americanos. Na segunda aula, a Fernanda vai falar, o tema da aula é colonialismo e colonialidade, e ela vai falar desentendimentos entre colonialismo e colonialidade, colonialidade de poder, colonialidade de gênero, ruptura histórica. A terceira é pós-colonial versus descolonial versus praxis descolonial. Introdução à teoria pós-colonial, ao pensamento descolonial e à praxis decolonial. Perspectivas para além de prefixos. A quarta, praxis decolonial, epistemologias e artes indígenas, dissolvendo a monocultura do ser e do viver ocidental. Segundo tópico, breve caminhada por saberes indisciplinados e insubmissos. E, por último, a última aula, saberes insubmissos e academia. Vai tratar sobre saberes indisciplinados na academia, afundando caravelas. Segundo tópico, metodologias fronteiriças e praxis decolonial na produção de conhecimentos. Muito legal, Fernanda, que você pega e ainda provoca no título do curso, né? Não são só prefixos, gente, é algo mais complexo, não é tão simples assim. E, Fernanda, só para a gente terminar e provocar você aqui, tá? Quando a gente chamou a Fernanda para fazer o curso, para ela propor o curso, né? A gente teve uma conversa e, Fernanda, o que você acha? As pessoas acham que isso é uma super novidade aqui no Brasil, né? Mas nas periferias do mundo inteiro, ou seja, nos países que o brasileiro, as elites brasileiras tendem a desprezar, né? Já se estuda isso há tanto tempo, não é? Tem uma série de estudos desse padrão na África, no Sudeste Asiático, na América Latina. Por que demorou tanto tempo para a academia brasileira descobrir esse tema, Fernanda? Porque a gente não estava lá, Paulo. Que a gente não estava lá. Eu acho que essa é a única resposta que eu posso te dar, né? Porque quando a gente fala sobre pensamentos decoloniais, quando a gente fala sobre praxis decolonial, a gente está falando sobre chacoalhar o status quo, sobre acabar com topos, né? Essa ideia de fulano no topo, ciclano no topo, a gente quer acabar com o topo, porque se existe um topo é porque tem uma base que está sendo pisada, né? E a gente com essa base sendo pisada durante séculos. Então, a gente não estava lá, a gente não estava na academia como a gente deveria estar, né? A nossa entrada na academia era sempre como objeto, nunca como sujeito, nunca como pessoa que produz conhecimento, mas como artigo a ser estudado, artigo como que produz, né? Como o exótico, como o extra, como você não tinha que estar aqui. E eu passo por isso, inclusive, hoje ainda. Isso não foi resolvido, tá? Isso não está resolvido. Então, quando a gente fala por que a academia demorou tanto, porque a academia não nos permitia estar lá dentro, a gente era apenas objeto de estudo. A gente não pertencia, e inclusive a gente não pertence hoje, o que faz parte do incômodo, inclusive, né? Quando a gente fala sobre praxis decolonial, sobre as heranças coloniais, né? Sobre a colonialidade, etc., isso ainda incomoda muita gente, né? Eu tive muitos problemas na construção da minha tese, no meu programa de pós-graduação, eu vejo isso ainda acontecendo, eu tenho problemas
com pessoas na academia, né, que querem ainda me ensinar como falar, me ensinar a me comportar, né, me ensinar a produção de conhecimento, né? Então, eu não acho que a gente está atrasado. Eu acho que a gente nós temos ainda muitas pautas que a gente tem dificuldade de acesso à academia, a gente tem dificuldade de permanência, por exemplo. Né? A gente enfrenta muitas dificuldades. A gente não pode pensar que isso hoje vem sendo falado na academia brasileira de maneira aberta, em todas as academias e em todas as universidades, porque não estão. Né? Em muitas universidades, em muitos espaços, a gente ainda é entendido como conhecimento outro, como a literatura que eles produzem, como conhecimento que eles produzem, né? Reforçando a construção dessa identidade aí, desse reflexo do espelho colonial, né? Como se a gente só existisse a partir de uma identidade universal e a gente fosse à margem. Então, a gente está demorando tanto, inclusive, a gente precisa jogar aí nesse meio, a gente precisa jogar uma ditadura, a gente precisa jogar que os povos indígenas, por exemplo, a gente ainda está lutando para existir, né? A gente ainda está lutando para existir, a gente não está só preocupado com a academia, a gente está penetrando a academia, está penetrando todos os espaços, porque isso também é chave de mudança da nossa realidade. Né, de entrar, por exemplo, a gente tem a FUNAI, que tem pela primeira vez na história uma presidente indígena. Quantos anos tem a FUNAI? Antes da FUNAI era o SPI, que foi acabado, inclusive, na esteira do relatório Figueiredo, né, que é um relatório absolutamente... Só leia se você tiver estômago, porque eu não sei se você já leu o relatório Figueiredo. Não leia se você não tiver estômago, porque foi um relatório que foi encomendado, inclusive na época da ditadura, para estudar os maus tratos que os indígenas vinham sofrendo, inclusive pelas mãos do próprio SPI, que deveria proteger as populações indígenas. Tem relatos absolutamente grotescos, é grotesco, a violência colonial ali, ao vivaço. Então, a gente ainda está lutando para existir, a gente não tem todos os nossos territórios demarcados, por exemplo, que foi uma promessa feita em 1988, e que, teoricamente, demoraria 6 meses. Eu acho que a gente está um pouco atrasado. Eu sei que o tempo do Ocidente é diferente do nosso, mas não pode ser tão diferente assim, que 6 meses tenha virado mais de 30 anos. Né? A gente tem agora o Ministério dos Povos Indígenas, num país que abriga a maior parte da Amazônia. Quando a gente fala, por exemplo, de Amazônia Legal, do espaço, a gente está falando de 9 países envolvidos na Amazônia, sendo que a maior parte fica localizada no Brasil. Então, a gente está brigando para existir ainda e penetrar a academia. Eu posso, inclusive, dizer que isso acontece muito pelo sistema de cotas. Muito pelo sistema de cotas. Né? Eu acabei não fazendo o ERS pelo sistema de cotas, né? À época, a minha renda já não era a renda mínima para entrar por cota, então, eu, inclusive, acabei optando por não acessar a cota, inclusive, uma ignorância minha, né? Por uma ignorância à época. Mas eu vejo quanto o sistema de cotas mudou a cara da universidade, e a gente está se formando. E a gente está entrando na universidade para ser professora. Eu nunca tive uma professora indígena. E hoje eu tenho o privilégio de ser uma professora indígena em retomada e de ouvir alunos e alunas meus, né, dizerem, é a primeira vez que eu tenho uma professora indígena. Né? É a primeira vez. Então, se a gente vai mudar o currículo, se a gente vai mudar a cara da universidade, eu entendo que a universidade, que a academia seja um espaço ainda de extrema violência para identidades racializadas. Eu vivo essa violência diuturnamente que estou na academia. Inclusive, tenho a sensação que eu já envelheci 10 anos desde que eu tomei posse. Porque o babado é quente. Mas a gente está atrasado, entre aspas, porque a gente estava lutando para sobreviver. E agora que a gente se formou, a gente está entrando na universidade levando esses conhecimentos e essas pautas junto conosco, né? Porque o status quo não quer ser alterado, né? Quer ser mantido da mesma maneira. Assim. Eu tive eu já ultrapassei o tempo, né? Mas eu vou falar assim mesmo. Eu tive no congresso da Abralic... Não tem tempo, não. Fala isso para mim não, hein, Cláudio? Sabe o que eu falo? Para com isso. Tranquilo, pode falar. Mais de 20 anos, sabe o que eu falo? Então, assim, eu tive na Abralic, né, no evento internacional da Abralic em Salvador,
da Associação Brasileira de Literatura Comparada, e eu tive um meu simpósio, eu e a minha parceira de coordenação, né, professora Edmara Santos, da Unifespa, que é uma querida, inclusive, beijo, Mara. E a gente teve algumas discussões, assim, muito delicadas dentro do nosso simpósio, né? Quando a gente fez uma crítica, por exemplo, ao autor consagrado dentro da teoria literária no Brasil, quando a gente falou assim, não use tal autor para analisar tal texto, e foi uma revolução. Assim. Como é que você quer tirar fulano do topo da prateleira, se você não quer discutir fulano, se você não quer criticar fulano? E aí eu, assim, acabei optando por não continuar a discussão, porque, assim, eu não quero tirar ninguém do topo, eu não quero que exista topo. Mas esse entendimento, para chegar na academia, ainda vai demorar um pouco, né? Mesmo porque a gente ainda tem uma série de problemas. Por exemplo, a gente tem a política de cotas para acesso à universidade, mas poucas universidades têm vestibular diferenciado para populações indígenas. Porque, por exemplo, a gente precisa considerar que muitas populações indígenas, a primeira língua não é a língua portuguesa. Então, essas pessoas já começam a fazer o vestibular inteiro em uma segunda língua. E isso precisa ser pensado. Então, muitas universidades não têm ainda vestibular diferenciado para populações indígenas. Não São tem, populações exemplo, bilíngues, né, Fernanda? Bilíngues, trilíngues, poliglоtas. Né? É importante a gente entender, né? A gente presume que a língua portuguesa é a única língua falada no nosso país. A gente não, né? Estou dizendo que presumem. Mas a gente tem, de acordo com o censo de 2010, não li o atual, tá? 274 línguas indígenas, né? E muitas populações não têm a língua portuguesa como primeira língua. A língua portuguesa vem como segunda língua, né? Por morar em um país cuja língua oficial é a língua portuguesa. Então, muitas populações indígenas já entram para fazer vestibular em desvantagem, porque já fazem vestibular ou processos seletivos em uma língua inteira que é a segunda língua. E ainda tem que fazer, por exemplo, uma prova de língua estrangeira. Então, quer dizer que tem que falar minimamente 3 línguas para conseguir fazer um vestibular. E além de fazer esse processo seletivo, ainda tem a parte da permanência, porque a gente sabe que entrar na universidade é muito difícil. Permanecer é muito pior. Permanecer na universidade é muito pior. Com toda a violência que a gente sofre, né? Eu mesmo, durante a minha graduação, que foi toda na UERJ, eu sou uergiana de graduação, de mestrado e doutorado, então eu sou UERJ de verdade. Que é uma universidade, a gente entende a UERJ como uma universidade trabalhadora, né? Que fica ali, né, para quem não conhece, a universidade, a UERJ, no Rio de Janeiro, ali o campus Maracanã, fica colado no trem, colado no metrô, perto né, de linhas de ônibus, fica entre o Maracanã e a Mangueira. Então, é uma universidade consideravelmente, geograficamente acessível, né, para muita gente. Então, inclusive, era geograficamente acessível para mim, que foi um dos motivos que me fez escolher a UERJ, além da excelência de ter o curso que eu gostaria de fazer, né, que era inglês e literatura de língua inglesa. Então, entrar na universidade já é difícil, permanecer é muito pior. Eu escutei de professor que a universidade pública é para quem não trabalha, porque não tinha que estar ali, né? Que enfim, de ouvir ainda entendimentos absolutamente coloniais sobre povos indígenas, sobre literaturas e etc. Então, a gente ainda está brigando contra um status quo que é, assim, a maioria esmagadora nas universidades ainda hoje, né? Então, se a gente está atrasado, porque tem gente segurando a porta, porque isso já vinha sendo falado, já vinha sendo estudado fora das universidades. Está entrando nas universidades agora. Inclusive, isso me preocupa também, tá? Isso, inclusive, me preocupa, porque parte do motivo de eu querer pensar nesse curso também junto com vocês é o tanto de gente que está usando o decolonial como um chaveirinho para continuar trancando a porta da academia, sabe? Para fazer análises absolutamente complexas. Vou tentar maneirar aqui minha língua. Análises absolutamente completas de pautas que não deveriam ser lidas por essa chave de entendimento de mundo, né? Então, a gente está atrasado porque tem gatekeepers, tem gente que segura ainda a chave da academia e ainda tenta nos manter de fora. Inclusive, quando a gente está dentro, também tentam nos manter de fora, porque a violência racial, a violência de gênero dentro da academia ainda é muito grande.
né? E eu vivo esse tipo de violência diuturnamente, né? Então, eu acho que a gente está atrasado dentro da academia. Mas fora da academia, esses conhecimentos já vinham sendo discutidos, estudados, dialogados há muito tempo, né? E produzidos, porque a gente nunca deixou de produzir conhecimento. Então, se a gente está entrando nas academias agora, inclusive é também responsabilidade do sistema de cotas, que permitiu que a gente tivesse acesso menos dificultado às universidades, né? Mas ainda assim a gente tem a nossa permanência extremamente dificultada ainda, né? E a gente precisa trabalhar para mudar isso. Mas é isso. Eu acho que eu respondi essa pergunta. Perfeito, Fernanda. Muito obrigada. Respondeu e me deu uma aula. Pessoal, então a gente vai encerrar agora. A gente alugou a Fernanda muito mais do que deveria, né? Mesmo sem contar os problemas técnicos, mesmo assim a gente está 1 hora, pelo menos, falando aqui. Então eu queria agradecer a todo mundo que assistiu, agradecer a todo mundo que ainda vai assistir, porque esse vídeo vai ficar gravado tanto no Transe. Mais uma vez, obrigada, Moisés, quanto no nosso próprio canal, que é Arquipélagos Cursos Livres. É só colocar Arquipélagos Cursos, já aparece no nosso canal, então, por favor, também se inscrevam. E se matriculem no curso, no mini curso da Fernanda. As inscrições estão abertas até a semana que vem. É só entrar no nosso site, arquipélagos.com.br, ok? E também se inscrevam na nossa newsletter e sigam a Fernanda e a gente nas redes sociais. Então é isso, muito obrigada. E muito importante, tá, gente? Divulguem, porque a gente está dando uma bolsa para cada 5 alunos inscritos, a gente está dando uma bolsa, tá? E a política de bolsas está lá no... Eu mandei aqui, vou mandar novamente, né, na página do curso da Fernanda. Então, vocês chegam lá, tem o contato da gente, da Arquipélagos, tá? Vocês entram em contato por ali. Bastante gente já entrou em contato. A gente vai tentar, assim, dar o máximo de bolsas possível, entendeu? E divulguem, porque vocês divulgando, quanto mais vocês divulgam, ajudarem a gente nessa divulgação, mais bolsa a gente consegue ceder, né? Exatamente. Então, a cada 5 inscrições, a gente destina uma bolsa para pessoas negras, trans e indígenas. Ok? Foi inclusive, o recorte que a Fernanda passou para a gente. Então, a gente já está com pedido de bolsa. Mas, assim, eu tenho que levar, né? Então divulguem para as pessoas que quanto mais gente inscrita, mais bolsa a gente também consegue disponibilizar, porque é o que a gente consegue para também manter a plataforma, né? Porque a gente ainda está no início, enfim. Mas a gente está firme e forte aí. Muito obrigada. Muito obrigada, Fernanda. Obrigada, Pablo. E é isso, gente. Boa sexta-feira para vocês. Bom fim de semana. E divulguem aí a gente, por favor. Obrigada. Porangapituna, boa noite. Cacatureté, obrigada. Divulguem e façam um curso, por favor.